Olá, está entrando no ar pela TV Escola mais um salto para o futuro. Na educação à distância, o uso de ambientes virtuais de aprendizagem permite a colaboração entre alunos, professores, coordenadores, especialistas e comunidade. Por meio desses ambientes, é possível criar redes de conhecimento, já que os componentes do grupo podem trocar informações, confrontar ideias, expressar suas opiniões. No programa de hoje, vamos saber mais sobre como esses ambientes virtuais proporcionam a construção de conhecimento em esquema de colaboração. São nossos convidados para o debate o professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, André Lemos. O professor da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, José Armando Valente. E a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Léa Fagundes. Contamos também com a professora do Núcleo de Tecnologia Educacional de Pato Branco, Solange Amadori de Oliveira, que participa do programa direto do Estado do Paraná. E é claro que a sua participação é fundamental. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. A educação à distância existe desde o século XIX, por meio de materiais impressos enviados pelo correio. O aluno estudava sozinho, fazia as atividades e as devolvia para a entidade que realizava o curso. Com a internet, a educação à distância ganha uma nova dimensão. Ela permite a interação entre as pessoas. É um modo de aprender que favorece o trabalho coletivo, mesmo quando as pessoas estão em lugares diferentes. Confira. Em vez de quadro e giz, monitor e teclado, e muitas páginas para folhear, ou melhor, para navegar. Estes são os novos suportes para os ambientes virtuais de aprendizagem, que favorecem encontros virtuais e trabalhos em grupos. Esses ambientes normalmente são um conjunto de softwares que se interligam e permitem ao professor e aos alunos a troca de informações, o desenvolvimento de tarefas e exercícios, a comunicação em cima de problemas que eles vão encontrando. Aos alunos, especialmente, permite que naveguem por toda a quantidade de informações que a internet oferece, cooperem entre si. Então, esse ambiente facilita, na verdade, que se realize do modo virtual certas práticas que a gente já realiza presencialmente. Do aluno e do professor é exigida uma maior produção no ambiente virtual do que no espaço físico da sala de aula, como acontece muitas vezes com os alunos que não participam. Se eu estou trabalhando à distância, não adianta eu estar simplesmente presente. Eu tenho que produzir alguma coisa, eu tenho que escrever alguma coisa, eu tenho que interagir, né? Então, presencialmente o aluno pode estar em aula e não estar. Mas se ele está trabalhando à distância, ele tem que estar trabalhando, senão ele não está presente. E a aprendizagem começa a partir dessa interação que ocorre entre alunos e professores e entre os próprios alunos. No ambiente virtual, os estudantes trocam experiências e reflexões, provocando a busca de novas compreensões. Como essa abordagem exige a manifestação do aluno, que ele coloque as suas ideias, que essas ideias sejam confrontadas com as ideias dos colegas, que sejam confrontadas com os materiais de apoio, né, os textos que ele está recebendo, e mesmo com as ideias do professor, ele está constantemente refletindo sobre aquilo que ele sabe ou aquilo que ele tem que aprender. Uma reflexão que pode passar também pelo aspecto emocional. A questão do afeto, que muitas vezes as pessoas nos colocam, né? Mas como é que fica o afeto na educação à distância? Não existe afeto porque não tem um olho no olho. Mas também existe muito afeto na palavra, na comunicação. Nos ambientes virtuais, as pessoas costumam se revelar pela palavra escrita. Aos poucos você quer se fazer presente do jeito que você é no seu texto. Então as pessoas que são mais irreverentes, mesmo numa discussão mais séria, elas costumam brincar um pouco, elas costumam chamar a atenção dos colegas para determinadas questões. E no ambiente virtual, é preciso aprender a lidar com a diversidade e a respeitar o outro.
As relações são construídas entre pessoas com diferentes realidades de vida. Nunca pensei que teria colegas de sala de aula do outro extremo do nosso país. Pessoas de locais que eu talvez nem ainda tivesse ouvido dizer que existiam, com outras realidades. E é através dos fóruns de discussão e das salas de bate-papo que o professor vai cumprindo o seu papel de animador das atividades e provocador de desafios. Nesse sentido, o professor muda um pouco de papel. Quer dizer, quando ele está na sala de aula, ele tem eventualmente um papel como uma das suas funções importantes, prover informação para a classe. Na internet, isso passa a ser menos importante. Ele passa a ser mais um mediador, um problematizador, alguém que lida com o processo de aprendizagem em si, menos com a informação e mais com a comunicação. Professor André, o que o senhor gostaria de destacar dessa reportagem que nós mostramos? Certo, boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o vídeo é muito interessante e eu queria chamar a atenção para um problema específico que eu acho que isso toca toda a questão da cibercultura hoje, que é a lógica da substituição. Eu acho que nós temos que tentar evitar essa lógica da substituição e pensar em lógicas complementares, né? Então, não é a questão de que tenhamos que passar a ter e oferecer apenas cursos online, sem a questão presencial, mas sim pensar em espaços híbridos de aprendizagem. Eu acho que as novas tecnologias elas estão mudando muito a nossa percepção espaço-tempo, né? Essa percepção espaço-temporal faz com que, efetivamente, eu possa formar comunidades com pessoas em espaços diferenciados, que eu possa trabalhar numa empresa à distância, ou que eu possa ensinar à distância. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, um paradoxo, ela reforça a necessidade dos espaços físicos. Eu acho que o espaço escola físico ainda é muito importante porque é o espaço da socialização, é o espaço onde a gente vai debater aí questões de moral, de ética, né, do convívio entre as pessoas. Então eu acho que nós temos que pensar em processos híbridos. Efetivamente, eu acredito que experiências apenas online também são válidas em determinadas ocasiões, mas talvez não pensarmos em lógicas dicotômicas de ou isso ou aquilo, mas sim como integrar isso numa lógica híbrida complexa que possa levar em conta justamente o espaço que essas novas tecnologias permitem que eles sejam mais pulverizados. Então eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, mas se a gente for pensar, por exemplo, o museu online, eu posso entrar no museu online, visitar um museu online, mas o espaço museu não é refeito nessa experiência. Então, se eu tirar todas as obras do Louvre e colocar na rua, isso não refaz o Louvre, não refaz a minha experiência de estar no museu. Eu acho a mesma coisa em relação à escola. Professor Valente, seu destaque para essa reportagem. Eu queria fazer um comentário que o tipo de educação à distância que nós estamos tratando nesse vídeo, ele é diferenciado no sentido que ele tem uma alta interatividade. Eu acho que isso tem que ser chamado a atenção, porque educação à distância você pode fazer de diversas maneiras. Você pode ter um sistema, como a gente chama no texto, de broadcast, que é você transmitir informação para uma massa enorme de pessoas. Isso pode ser feito via TV, via internet, via documento escrito, via correio tradicional. Como você pode ter o que está acontecendo na maioria educação à distância hoje, dos cursos de educação à distância hoje, que é a virtualização da sala de aula. O que acontece na sala de aula, isso é de certa maneira virtualizado e colocado na internet. Aí o sujeito entra num ambiente que parece uma sala de aula, parece uma escola, tem lá um lugar para o café, tem um lugar para isso, um lugar para aquilo. E o que nós estamos falando aí é um pouco diferente porque é um espaço onde as pessoas estão trocando ideias, como a Rosane fala, se as pessoas não estiverem fazendo coisa, significa que elas não estão participando, elas praticamente desapareceram do curso. E isso faz com que o sistema, o que acontece no ambiente virtual, é muito diferente do que acontece numa sala de aula. Porque na sala de aula você tem um professor que fala para uma classe de 30, 40 pessoas. E os alunos ficam quietos ouvindo. Na internet, como nós estamos vinculando aí nesse vídeo, significa que o professor praticamente ele está recebendo o material, recebendo as atividades, recebendo questões desses alunos que estão se manifestando e ele praticamente está monitorando uma discussão em torno de um tópico que está sendo discutido entre os alunos. E isso tem que ser chamado a atenção porque é uma abordagem muito diferente que vem sendo feita em alguns lugares no Brasil, como o pessoal
daí que mostrou a PUC, a Unicamp faz assim, a URGS também trabalha nessa modalidade, e isso não é o que está acontecendo na maior parte dos cursos à distância no Brasil e praticamente no mundo. Professora Léa, seu destaque nesse primeiro bloco. Bem, em primeiro lugar, eu queria ressaltar uma mudança de vocabulário que a gente está usando, nossos colegas da NULEC. Nós achamos que não é educação à distância, que na verdade o que a gente pode fazer com a nova tecnologia é educação sem distância. O que quer dizer isso? Quer dizer que na educação à distância se pensa reproduzir o mesmo processo pedagógico do ensino, só que usando a tecnologia com as pessoas em lugares diferentes e em tempos diferentes. Mas o que nós estamos entendendo, se a gente assimila, se a gente quer se apropriar da tecnologia, não para reproduzir o ensino como sempre se fez, mas se a gente quer se apropriar da tecnologia para provocar mudanças e para poder dizer que nós não somos consumidores de tecnologia, mas nós somos produtores de conhecimento, de cultura, de criatividade, de convivência social, nós achamos que a gente se apodera da nova tecnologia para mudar a prática da escola, mudar o dia a dia da sala de aula e procurar novos modelos. Então, nesse caso, quando nós dizemos educação sem distância, é porque as pessoas podem estar longe, umas dentro de uma sala de aula, outras fora, em ambientes do meio ambiente comum, outras em outra escola, e essas pessoas podem se comunicar e produzir em conjunto. Então é muito diferente, e a gente tem que notar bem que o vocabulário a gente usa. Nossos cursos se chamam curso à distância, nós estamos agora trabalhando mestrado à distância, mestrado em educação à distância, mas é porque é uma transição. Mas esse vocabulário ele é importante, porque ele expressa... O que é interessante apontar na pergunta que a Rosemary fez, é que ela pergunta sobre as atividades. A gente tem trabalhado muito com base em projetos que são propostos pelas crianças, ou pelos professores, ou em conjunto, mas a utilização da informação via internet, ou via papel, ou que seja, tem que ser em função, essa informação tem que ser em função do projeto que está sendo desenvolvido. E o que está acontecendo, em geral, é que não existe um projeto, existe uma tarefa, o aluno vai na internet, copia a informação que está lá disponível, como a gente fazia antes da internet, a gente copiava da enciclopédia, Barça, por exemplo, e quer dizer que a cópia continua, só que o que está faltando nesse cenário é esse projeto que o aluno está desenvolvendo, e não simplesmente uma tarefa que é encomendada pela professora e esse aluno cumpre com a informação que a professora, no caso, espera receber. É isso que está acontecendo. Professor André, eu sei que o senhor quer comentar, eu vou pedir só um minutinho, a gente precisa ir ao Paraná primeiro, falar com a professora Solange. Olá, professora. Nos últimos anos, a educação telemática ganhou uma dimensão com novas possibilidades e desafios, o que nos instiga a repensar as formas de aprender a ensinar. Como propiciar condições para que o aluno possa vivenciar situação de aprendizagem no contexto educacional à distância? Obrigada, professora. Professor André. Eu gostaria de fazer um comentário primeiro em relação à pergunta. Eu acho que é importante que a gente crie vários tipos de ferramentas, né? Nós temos desenvolvido na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Comunicação, um projeto Sala de Aula, que é um curso só à distância, mas nós temos incentivado muitos professores para que eles desenvolvam atividades em suas aulas presenciais. Então, o que nós achamos é que é importante que, primeiro, como é uma tecnologia em rede, que isso possa possibilitar trabalhos coletivos, né? Nós criamos sempre blogs ou listas de discussão, onde os alunos enviam seus trabalhos e eles são comentados pelos próprios alunos, né? Isso quebra um pouco essa visão meramente hierárquica do professor em relação ao aluno, recebendo os trabalhos, corrigindo e devolvendo, né? Nós temos também que desenvolver pesquisas dirigidas, inteligentes, que possam utilizar o ambiente da internet
né, como fonte de pesquisa. Eu acho que a cópia é algo que já existe há muitos anos, né, a academia, desde Platão até hoje, se constitui nisso, mas eu acho que é importante também que a gente valorize não só a cópia, quer dizer, pensar na questão da cópia, mas que se valorize também a busca. Eu acho que saber pesquisar, saber procurar algo na internet é algo hoje que deve ser um instrumento pedagógico também, porque nós temos um emaranhado de informação e é importante que o aluno saiba também como buscar, porque na realidade eles não sabem a pergunta, e quando não sabem a pergunta fica muito difícil encontrar a resposta. E eventualmente até fazer uso de parte desse trecho, do trecho de um texto na pesquisa que ele está fazendo. A gente tem a participação agora da Andréia, do Tocantins. Olá, Andréia. Olá. Falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia. O Estado do Tocantins iniciou um projeto pioneiro no Brasil, que foi a criação do curso normal superior telepresencial, onde, apesar dos professores não darem aulas presenciais, os mesmos ministram suas aulas através da rede de televisão em tempo real, a exemplo do Salto para o Futuro. Só que com uma pequena diferença, não existe essa interatividade que possui o Salto durante as transmissões das aulas, ou seja, qualquer dúvida que surja durante as teleaulas, as mesmas só serão sanadas no suporte pedagógico 0800 da disciplina. Sou uma das tutoras deste projeto e, apesar de me sentir privilegiada de ser uma das participantes desta inovação na educação superior, eu observei que os acadêmicos sentem um pouco a falta do relacionamento presencial do professor com eles, alunos. Então, gostaria de saber como os especialistas veem essa ausência dos professores na sala de aulas, como uma falta, como uma coisa a ser corrigida, ou, não sei, eu gostaria de saber a opinião deles. Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Andréia, pela sua participação. A professora Léa, por favor. Bom, a Márcia me cortou justamente quando eu estava entrando na questão-chave, que era a questão de novas concepções de espaço e de tempo. Quando nós estamos presos a um material rígido e numa sala fechada, nós estamos em espaços compartimentados. Como interagir se o espaço é limitado? E o tempo? É a dificuldade aqui nesse programa. Nós recebemos quantidade de questões, nós poderíamos interagir muito mais, mas não há tempo. E justamente o uso da tecnologia tem que quebrar isso. Se você monta um curso, porque é curso à distância, e vai fazer o curso ministrando aulas usando a tecnologia, você não muda nada. Onde está a interatividade? Que você está reclamando. Então, o problema todo é se a tecnologia pode facilitar a comunicação entre as pessoas. Se a tecnologia pode facilitar a busca de informação por aquele que aprende. E se a tecnologia pode facilitar a seleção da informação com a ajuda dos colegas. Isso é fundamental, mas para isso a gente tem que considerar que a tecnologia nos abre espaços diferentes e uma maneira diferente de organizar o tempo. Então, se a gente tem outros tempos, por que dar aula de 50 minutos, de 1 hora? Por que fazer uma conferência de 1h30? Se a gente tem tempos diferentes, abre os espaços para interação e as pessoas todas podem colocar as suas dúvidas, mas não a pergunta para um monitor ou a pergunta para um professor. Ela coloca suas dúvidas para a coletividade, para o grupo, para aquela comunidade, e todos podem ajudar a buscar resposta, porque todos estão aprendendo. Então, o professor, ele é o articulador, ele é o monitor, como o Fernando Moraes estava colocando no princípio da apresentação. Ok, professora, a gente tem participações com a Mônica agora, não é isso, Temos Mônica? sim a Giliandra Casagrande, juntamente com as cursistas do SESC Chapecó de Santa Catarina, gostariam de saber quais seriam as formas de trabalhar o lúdico em ambientes virtuais. Eles pedem sugestões. Professor Valente? O que significa o lúdico? Eu acho que quando a gente faz os projetos que a gente está muito interessado, eu me divirto bastante e acho que isso é extremamente lúdico. Se ela está se referindo, por exemplo, à questão de jogos, as questões de brincadeiras,
feitas via internet, e tem coisas que a gente não vai conseguir realmente. É muito melhor a gente jogar futebol do que a gente fazer futebol via internet. Tem algumas coisas que não será possível fazer à distância. Agora, eu acho que o foco, inclusive voltando um pouco à pergunta que a Andréia, quero fazer esse relacionamento, a questão que a gente tem que estar centrado aqui é que tudo isso que está sendo feito na internet ou à distância tem que estar a serviço da aprendizagem, desse processo de construir conhecimento. Se é lúdico, se é sério, se é um projeto de um determinado tipo de conteúdo, e isso tem que estar a serviço do processo de aprendizagem desse aluno, da construção do conhecimento desse aluno. Se ele está se divertindo fazendo isso, eu acho que isso é o que a gente pode chamar de lúdico. Eu não entendo o lúdico, é essa coisa que a professora define e fala, bom, nós vamos fazer essa coisa porque agora chegou o tempo da gente se divertir, e na verdade é uma atividade extremamente chata que ninguém está se divertindo. Bom, agora vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco vamos conhecer o projeto River Walk. Salto para o Futuro volta já. Um projeto de pesquisa e de comunicação via internet que tem a participação de 11 escolas brasileiras. É o projeto River Walk, ou Navegando pelos Rios. Alunos de uma escola em Manaus estudam as características de um dos principais rios do estado do Amazonas, o Rio Negro. O trabalho inclui pesquisa de campo, bate-papo no ambiente virtual, um passeio pelo rio e muita observação e produção de relatos. Veja na reportagem de Sérgio Brandão. Na Escola Municipal Armando de Souza Mendes, no bairro São José 3, em Manaus, alunos do ensino fundamental pesquisam a história de alguns rios em materiais impressos e também na internet. O trabalho faz parte do projeto River Walk, que traduzido quer dizer Navegando pelos Rios. O projeto River Walk é um projeto que foi estabelecido pela Universidade de Michigan, né? E o MEC proporcionou a algumas escolas brasileiras o intercâmbio cultural e didático também de assimilação de conhecimentos dos rios existentes no Brasil. Entre esses rios, o Rio Negro, né, que é o nosso rio estudado. Na oficina de arte, enquanto alguns alunos reproduzem os resultados de suas pesquisas em desenho e pintura, no laboratório de informática, outro grupo troca informações sobre o Rio Negro em salas de bate-papo na internet. As informações que vocês conseguiram obter até agora? Ele já falou pelos municípios que são banhados pelo rio, né? Já falou que são Barcelo, Novo Airão, Santa Isabel, Rio Negro, Gabriel da Cachoeirinha. No projeto River Walk, as atividades no ambiente virtual são intercaladas com atividades em situação real. Mas o objetivo é conhecer o rio e produzir informações que serão enviadas às pessoas que estudam diferentes rios em todas as partes do mundo e que participam desse projeto. Como parte do projeto, um grupo de 16 alunos de 5ª a 8ª série vai fazer uma pesquisa de campo. Este barco irá levá-los até a Escola Municipal São João, localizada às margens do Rio Negro, onde serão entrevistadas algumas pessoas da comunidade ribeirinha. Ao final, os alunos irão conhecer o chamado Encontro das Águas, quando os rios Negro e Solimões se encontram e formam o Rio Amazonas, que deságua no Oceano Atlântico. Ao chegarem à Ilha do Tupé, alguns moradores da comunidade já os aguardavam na escola. Quais são a importância do Rio Negro para vocês? Uma importância muito grande, em primeiro lugar, por causa do nosso acesso a Manaus, né? Nós não temos estrada e o nosso tráfego de trajeto, né? Locomoção daqui a Manaus, ela é através do rio. Então a nossa intenção é que eles consigam recolher o máximo de informações possíveis sobre nossas características regionais e que divulguem em chat e que divulguem no bate-papo via internet essas informações com outros alunos. De volta ao barco, os alunos foram ver de perto e registrar suas impressões sobre o tão falado Encontro das Águas. A pesquisa de campo, né, como uma das partes principais do projeto, visa basicamente termos algo concreto, vivenciado pelos alunos para construções pedagógicas, das oficinas pedagógicas, que variam desde as redações criadas pelos próprios alunos, álbuns seriados, álbuns fotográficos, para que possamos ter material substancial para a criação da homepage.
A participação no projeto Riverwalk acabou despertando na aluna Leidivalda a vontade de realizar outros projetos para pesquisar e aprender. Uma descoberta que não termina. Isso me levou a querer fazer biologia para descobrir tudo isso, descobrir também a biodiversidade que tem na margem do rio, na orla do rio e aprender mais, com certeza aprender muito mais. E como mensagem para outros alunos do Brasil e, por que não, do mundo inteiro, aí vão 2 recados. Eu tenho a dizer que eles possam pesquisar muito mais sobre, não só do Amazonas, mas pelo o mundo inteiro, que também a gente ainda não sabe se ainda falta ainda coisa, ainda para descobrir. Eu gostaria de que eles entrassem assim, no nosso site, né, para eles conhecerem mais o Rio Negro, que é um rio assim, pouco explorado, mas que nós estamos levantando conhecimento sobre ele e que eles não vão se arrepender, que é um projeto feito com muito carinho. Professor André, o que o senhor gostaria de destacar dessa reportagem? Certo. Eu acho que 2 pontos principais. Eu acho que o primeiro é, como eu falava no começo da emissão, é essa característica do híbrido, né? Eu acho que a gente tem que evitar essa dicotomia de uma coisa vai aniquilar a outra. Esse vídeo mostra precisamente como é que justamente o espaço ali, que é o contato com o rio, todas aquelas atividades fora da sala de aula, é fundamental, aliado às novas tecnologias. Aliás, a escola ela é permeada de artefatos desde sempre, né? O próprio espaço da sala, o espaço da cadeira, o espaço disciplinar, né? O quadro, os giz, quer dizer, a tecnologia não entrou agora com o computador. O que fazer com essas tecnologias é efetivamente potencializar processos de questionamento e de resposta aos problemas, ou seja, o processo do conhecimento. Então, eu acho que esse é um ponto principal. O segundo ponto é que essa rede, a rede telemática mundial, tem permitido algo inédito, que é a possibilidade de liberação do polo da emissão. Normalmente a mídia de massa controla a emissão, é uma emissão de um para todos. Hoje nós temos essa possibilidade de que cada pessoa possa emitir suas coisas, colocar as suas coisas a público. E isso é que os alunos estão fazendo. Quer dizer, o grande interesse é que eles vão fazer um trabalho que não vai ficar restrito ao papel e depois vai ser estocado num lugar, mas vai estar visível na rede mundial como um produto deles. Sem uma seleção de uma mídia, vamos dizer, especializada, exatamente, como a TV, que seleciona aquilo que ela quer mostrar. Exatamente. Então eu acho que essa liberação do polo da emissão também é fundamental e deve ser aproveitado nos processos educativos. Que é o que o aluno diz ali, que vocês possam, que qualquer pessoa possa acessar as informações que eles descobriram. Exatamente. Ok, a gente tem a participação agora da Leusa, de Goiás. Olá, Leusa. Boa noite. Falo do teleposto de Iporá. Sou Leusa, professora dinamizadora da Escola Estadual Joaquim Berto, inclusiva de referência. Segundo a Maria Elizabeth Prado, em seu texto, o conhecimento é construído pelo indivíduo a partir das diversas situações de aprendizagem oferecidas a ele, reforçando que a aprendizagem não ocorre somente com o acesso à informação. Dentro deste novo paradigma, qual é o papel do professor? Obrigada. Obrigada, Leusa, pela sua participação. A professora Léa? O papel do professor é fundamental, é importantíssimo. Porque vocês estavam perguntando no início do debate aqui, como é que se consegue que o aluno transforme a informação em conhecimento. O que o professor pode fazer? Vocês também estavam questionando a ludicidade. Como é que se pode fazer com que seja lúdico, a experiência do aluno seja lúdica. Então, tem que ver o seguinte, que nós, os professores, nós fomos formados, nós fomos treinados para as condições completamente limitadas. Porque nós não somos pesquisadores, nós não produzimos o conhecimento. Nós reproduzimos o conhecimento que está nos livros, ou todo o material que a ciência, o conhecimento filosófico, literário produziu. Então, no momento em que nós vamos preparar uma aula para dar uma aula, ou nós vamos propor uma situação de aprendizagem, o que acontece? Nós vamos recolher essas informações. Um pouco do nosso conhecimento, nós elaboramos a aula e apresentamos. Mas, quando os alunos estão tendo a liberdade, o tempo e o espaço para levantar questões, para proporem problemas, para equacionar problemas a partir da sua experiência de vida,
nós, os professores, vamos ter que enxergar os conteúdos das nossas disciplinas ali na interação, ali na comunicação do grupo, ali nas buscas que eles estão fazendo de novas informações. E isso é crítico. Então, ontem ainda, uma aluna do mestrado, pela rede, no fórum, ela me dizia: desenvolver projetos de aprendizagem não prioriza conteúdo. A gente tem que dar aulas de ensino para o aluno receber os conteúdos. E isso é um grande equívoco. O professor tem que enxergar os conceitos fundamentais no seu conteúdo na atividade. Então, ali, por exemplo, no Rio, é fantástico, mas se você sabe um pouquinho mais de geografia, você pode problematizar, questionar o aluno, provocar a reflexão e o pensamento, provocar a discussão depois, no chat, no fórum, sobre os conceitos de geografia. Mas pode também fazer matemática. Professora, vamos lá voltar ao Paraná para falar com a professora Solange. A professora Solange vai participar novamente do programa de hoje. Olá, professora. Olá. Os ambientes virtuais de suporte para o ensino e aprendizagem são constituídos por um conjunto de ferramentas que possibilitam a interação e as várias formas de interação entre os participantes, tais como o chat, fórum de discussão, correio eletrônico e o portfólio. Quais são as aplicações pedagógicas dessas ferramentas? Obrigada, professora Solange. Professor Armando queria fazer um comentário em relação à pergunta anterior também, né? Por favor, fique à vontade. Eu queria pegar justamente a questão do TAPE e essa pergunta que foi feita, que a professora Léa respondeu, da questão de transformar a informação em conhecimento. Ali os alunos estão levantando uma série de informações, eles estão conversando com pessoas, eles estão vendo coisas, estão tirando fotografia, tem uma série de coisas acontecendo. O que precisa ser feito nesse caso é não ficar só no nível da coleta dessa informação. O que o professor precisa fazer é questionar, por que a água não se mistura, quanto tempo demora, qual é o problema que está acontecendo para a água permanecer naquela situação que a gente encontra no rio, e isso então faz com que o aluno então vai construindo esse conhecimento a partir dessa informação que ele fez. E outra coisa que eu queria apontar é quanto de lúdico que tem ali, porque se aquilo que eles estão fazendo, vai ao bar, conversa com uma série de pessoas, é uma situação extremamente lúdica, mas lúdica num sentido diferente, que não é aquela brincadeira que a gente inventa de fazer na sala de aula. É significativo para o aluno, é isso? E ele tá numa situação extremamente lúdica. Eu queria só agora responder a pergunta da Solange. Essas ferramentas, eu acho que elas têm que ser usadas de uma maneira sempre pensando no processo de construção de conhecimento. Eu acho que não dá para falar, olha, agora chegou a hora de usar o lápis e o papel, ou chegou a hora de usar o giz colorido, e como eles falam, chegou a hora de fazer chat, chegou a hora de fazer isso, chegou a hora de fazer aquilo. Eu acho que essas ferramentas, elas existem, e elas devem estar em função do processo de construção de conhecimento, e essa construção de conhecimento, no meu entender, acontece quando há essa interação de pessoas, tanto do professor com relação aos colegas, ou dos alunos entre si, questionando e forçando, de certa maneira, esse nível de reflexão. É essa reflexão, segundo as teorias que a gente conhece, que faz com que o sujeito comece a tomar consciência, tomar conhecimento das informações e processar essas informações. Então, o que eu gostaria de dizer com relação aos diferentes ambientes é que eles devem estar a serviço desse processo do professor ou dos colegas forçar essa reflexão. Professor André, eu sei que o senhor quer comentar, mas antes vamos ouvir uma pergunta que a Mônica tem, e aí eu já passo a palavra, ok? Eu estou com a pergunta do Alex Lima, do Teleposto Polo Dr. Télio Barreto, em Macaé, aqui no Rio de Janeiro. Sabemos que no mercado de softwares encontramos diversas alternativas que se autodefinem como atividades de projetos em informática educativa. Que critérios podemos utilizar para reconhecer softwares com propostas realmente válidas para investir em projetos de ação pedagógica? Fique à vontade para fazer o comentário também. Eu vou falar um pouquinho a questão da Solange, do Paraná, e tocar um pouco nisso. Eu acho que, efetivamente, não existe um modelo pronto, eu acho que a gente tem que testar, o ambiente é rico e ainda estamos na pré-história do desenvolvimento do ciberespaço. Ferramentas aparecem a cada dia, então nós temos que pensar em adaptar, efetivamente, a
qual é a dimensão da nossa sala, a que nível nós estamos trabalhando, então as ferramentas são adaptáveis. E eu acho também que é extremamente perigoso decidirmos por uma determinada ferramenta de software, uma determinada ferramenta técnica, né? Na realidade não é a técnica que vai solucionar o problema da educação é um problema político, social, cultural. O problema técnico tem que ser utilizado com muita inteligência e na velocidade das mudanças tecnológicas é muito complicado a gente pensar numa única ferramenta que possa resolver todos os nossos problemas. Isso não vai acontecer e entraríamos em obsolescência rapidamente se pensássemos dessa forma. Acho que o aprendizado, a alfabetização tecnológica que se fala tanto, não é aprender a usar as ferramentas que estão aí hoje, porque amanhã elas podem não estar mais, mas sim ter uma visão crítica e pensar no potencial interativo, comunicativo, cooperativo e inteligente da rede. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Mas a pergunta ali fica em relação ao critério que o professor deve ter, aos critérios que ele deve levar em consideração para escolher um software, porque a gente sabe que existe no mercado uma variedade de softwares. Bom, quando a gente fala em software educacional, segundo a terminologia que a gente tem usado nesses cursos de formação, etc., nós estamos falando de um software que já tem uma informação lá dentro e essa informação vai ser passada para o aluno. Não é esse tipo de software que a gente gostaria de ter nesse processo educacional que nós estamos falando. Geralmente, os softwares que nós estamos priorizando são os softwares que as pessoas colocam informação no computador e não os softwares que elas recebem informação do computador. Então, nós priorizamos os que a gente chama de softwares abertos, que são softwares que facilitam que o aluno construa coisa no computador. Por exemplo, um texto, ou uma página, ou um programa, ou uma planilha. E não esses softwares que já têm uma informação organizada e essa informação simplesmente é passada para eles. Agora, eu não jogo fora esses softwares, porque, por exemplo, uma enciclopédia eletrônica, uma enciclopédia no CD, ela é importante para a busca, para mim ter informação. Agora, essa informação tem que ser trabalhada, porque senão vai ser simplesmente memorizada ou copiada. Ok, a gente tem a participação agora do Johnny, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Johnny. Monitorados pelo Instituto Ayrton Senna, já temos uma certa prática de interação trabalhando com listas de discussão, fóruns, chats e webfólios, dando recursos para nossos alunos protagonizarem o seu processo educativo. E nossa preocupação se dá no fato da democratização dessa rede a pessoas que não têm acesso livre a tais ferramentas. Existe algum projeto ligado à inclusão digital que os especialistas têm conhecimento e que poderiam nos citar? Muito obrigado e boa noite. Obrigada a você, Johnny, por mais uma vez participar aqui do Salto. Eu quero aproveitar a sua ligação. A gente recebeu o seu e-mail. O Johnny está querendo disponibilizar o site que eles construíram lá no teleposto dele para que outras escolas, para que outros telepostos possam conhecer o trabalho que eles fazem lá. O endereço do site é www.teleposto.jxm.hpg.ig.com.br. Está aparecendo aí embaixo da tela, ok? Quem quiser conhecer mais o trabalho que o Johnny faz, o trabalho que a equipe do teleposto do Johnny faz, é só acessar e trocar informações com ele, ok? Obrigada, viu, Johnny? A professora Leia, a senhora gostaria de responder a pergunta do Johnny? Sim, Johnny. Eu fiquei muito admirada nesse encontro de hoje, porque eu não ouvi dos participantes nenhum falar que ainda não tem internet, como é que faria isto, se está interessado. Eu vejo as pessoas que já têm, né, a conexão, pelo menos as perguntas que apareceram que já têm a conexão. Nós estamos trabalhando com diversos projetos para fazer esse acesso à conexão acontecer. Então, são projetos que a gente tem com outras instituições e muitas vezes com ONGs. Agora, o principal é a gente saber que não precisa de muita tecnologia e não precisa também de tecnologia muito cara. Esses projetos que nós estamos fazendo de acesso às populações que não têm acesso, que não têm nem na escola e muito menos na sua comunidade, são projetos que a gente recolhe o computador usado, que as empresas, quando renovam as suas máquinas, eles doam. E esses computadores a gente consegue de empresas que trabalham com tecnologia, 1 hora semanal de voluntariado, e esses voluntários, que a própria empresa libera, consertam os computadores usados e a gente faz upgrade.
e entrega esses computadores para a comunidade. É claro que não adianta entregar máquina, então tem que fazer a formação. Então nós fazemos a formação de instrutores da própria comunidade. Bom, esse trabalho ele está crescendo rapidamente, mas tem um perigo, porque quando se pensa, bom, tem que dar acesso, porque a exclusão digital está separando a rede tem uma lógica excludente, e aí está separando os que têm acesso dos que não têm acesso à rede. Nós temos que ter cuidado para não fazer só treinamento em informática, só tecnológico. Então, todo o problema é conseguir professores e escolas e educadores também que se engajem e ajudem a formar esses instrutores. Ok, professora, a gente tem a participação agora da Heleneide, do Tocantins. Olá. Olá. Boa noite, aqui é a professora Heleneide, do Colégio Estadual de Cristalândia. Como propiciar condições para que os alunos possam vivenciar situações de aprendizagem no contexto de educação à distância, sabendo que o uso da internet pelas escolas públicas ainda é bastante limitado devido ao seu alto custo? Boa noite, obrigada. Obrigada a você pela sua participação no programa de hoje. Professor André, por favor. Eu queria falar rapidamente porque volta à questão anterior, que é a questão da democratização, da inclusão, etc. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência que nós vivemos num país onde nós somos excluídos de várias coisas, não só da internet, esgoto, água, saúde, etc. As mídias, em geral, não são democráticas. Hoje mesmo, 20%, metade da população mundial nunca usou um telefone. Nós somos minoria, esses que leem jornais no Brasil. Então a mídia realmente sempre foi problemática e nunca é democrática por si só, né? Então nós temos que ter aí, existem várias ações de governos federal, estadual e municipal, né, buscando ONGs e sociedade civil, buscando efetivamente fazer projetos, né, que integrem e que busquem minimizar essa penúria de equipamentos e de softwares, etc. Eu acho que nós temos que, efetivamente, os poderes públicos têm que agir de uma maneira extremamente forte nesse sentido, né? Nós temos que colocar o governo federal com o livro verde da informação, tem tentado projetos nessa área de telecomunidade, de cabeamento e colocação de computadores nas escolas, mas me parece também que é apenas mais um mecanismo modernizador, sem muita consequência em termos de formação dos professores, de efetivamente saber como usar, né? Falávamos antes dos softwares, não me parece, tudo que nós temos hoje na internet de domínio público, né, que são sites, construção de sites, listas de discussão, chats, todo esse material dá para a gente utilizar hoje de uma forma criativa. O problema é a criatividade, não o artefato. Agora, qual é o papel das universidades nessa inclusão também? Porque a gente muito se fala em ONGs, mas as universidades também não podem contribuir com as comunidades? Acho que devem contribuir bastante, tanto no aporte do capital humano, o intelectual, como também no aporte financeiro e em termos de equipamentos, para que a gente possa facilitar o acesso. Sem acesso, a internet vai virar um grande deserto. Ok. Eu só queria depois. Posso pedir a senhora um minutinho, porque a gente está com a Josiane aqui do Rio de Janeiro aguardando na ligação. Olá, Josiane. Gostaria de saber dos conferencistas como é a aceitação de pessoas formadas pela educação à distância no mercado de trabalho. Obrigada. Obrigada a você pela sua participação. Vou tentar dividir aí essa questão um pouquinho, passar a pergunta para o professor, da Josiane para o professor, e depois a professora Léa retoma o que ela gostaria de falar. Se é uma formação no sentido de, como nós estamos colocando aqui, de alta interação do professor agindo, o professor trabalhando, o aluno coletando essa informação, sendo questionado, refletido, eu não sei, eu preferiria um aluno formado nessas condições do que um aluno que senta numa sala de aula e fica ouvindo o professor. Agora, depende, como eu disse antes, tem educação à distância e tem educação à distância. Essa do aluno receber na casa dele um material, ler, responder uma prova e via internet, eu acho que não adiciona muita coisa do que nós temos no sistema tradicional de ensino. Agora, essa abordagem que a gente está usando, do sujeito refletir, de ele questionar, de ele buscar a informação como foi mostrado aí, eu prefiro essa educação do que a educação que a gente tem na sala de aula hoje. Professora Léa, a senhora gostaria de comentar a questão anterior? Só gostaria de comentar, porque finalmente a Heleneide falou que tem alto custo, que não tem nas escolas, que a gente tem uma ilusão muito grande pensando que precisa de muitas máquinas para fazer um bom trabalho. Eu quero dizer que a gente pode improvisar à vontade, ser bastante criativo, porque se a gente tiver 2 máquinas, já pode começar a fazer um bom trabalho com os meninos.
O problema é não pensar que esses espaços... Eu volto a falar nos espaços, porque me angustia muito quando eu chego na escola e tem um laboratório com 10, 15, 20 máquinas e as crianças vão ali 2 vezes por semana durante 1 hora. Então, os professores se queixam que não tem máquina para todo mundo. O professor que vai com as crianças 2 vezes por semana, 1 hora, no laboratório de computadores, laboratório de informática, ele não incorpora o trabalho dele da sala de aula naquele ali, nem aquele no da sala de aula. Então, não muda nada. Agora, se os espaços forem abertos, interconectados, e se os grupos de alunos puderem se mover nesses espaços em tempos diferentes, o que a gente vai poder aproveitar do equipamento? Okay. Eles podem consultar em pequenos grupos, eles podem consultar em diferentes momentos. Então, é muito mais lúdico e é um momento em que o professor pode acompanhar para provocar a construção do conhecimento, não simplesmente para acessar a informação. Eu vou precisar interrompê-la no próximo bloco, se a senhora quiser, a senhora conclui, ok? No próximo bloco, os nossos convidados fazem um resumo do programa de hoje que está discutindo os ambientes virtuais de aprendizagem. A gente volta já. Como aprender em ambientes virtuais é o que estamos discutindo no programa. Neste último bloco, os nossos convidados fazem um balanço do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Léa, porque eu precisei interrompê-la no bloco anterior. Por favor, suas conclusões. Muito obrigada, Bárbara. Eu quero dizer para vocês que essa situação que eu estou vivendo aqui, ela é completamente contraditória. Quando você pergunta como usar os recursos da internet, todos os ambientes virtuais para fazer aprendizagem, é como usar o que a gente não tem aqui que poderia usar. Entende? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem um fórum para fazer debate, se você tem um lugar onde você publica suas coisas e onde todos os outros podem acessar, ler e fazer um feedback, então você não tem o feedback de um conferencista, de uma autoridade, você tem feedback de todos os níveis. E você vai ter que contra-argumentar. Isso são trocas, isso é que é construir conhecimento. Então, usar os recursos da rede é para transformar uma sociedade compartimentalizada, uma sociedade manipulada, dirigida desde uma hierarquia, numa sociedade heterárquica, numa comunidade onde todos trocam e onde se pode pensar e repensar os próprios pensamentos. Então, eu queria dizer para vocês que se tiver um computador na escola de vocês tendo uma linha telefônica, façam a conexão e levem grupos de alunos e grupos de professores a fazer a exploração desses recursos. Okay. Uma outra coisa, Já terminou? Eu preciso interrompê-la, professora, para que todos possam fazer suas conclusões. Claro, é o tempo da tecnologia da televisão, okay. Não é da tecnologia da rede. Obrigada, professora. Professor Valente. Eu acho que a gente está começando a engatinhar numa abordagem educacional bastante diferente. Eu acho que eu vou pela tentativa de incluir mais possibilidades nesse processo educacional. Eu acho que a gente tem que pensar na televisão, tem que pensar no computador e fazer no computador as coisas que são específicas do computador e saber explorar o computador como saber explorar a televisão. Eu acho que o computador, ele dá uma possibilidade enorme dessa interatividade, dessa interação entre pessoas e confronto de ideias. Eu acho que tem que ser explorado assim e deixar para esses outros sistemas, por exemplo, como a televisão, fazer o que a televisão consegue fazer, porque eu sempre falo o seguinte: se estiver pegando fogo no mundo, se nós tivermos uma epidemia, etc., eu não vou ter tempo de fazer construção de conhecimento. Eu quero que a informação chegue, essa informação tem que chegar o mais rápido possível, atingindo milhões, e aí talvez um canal como a televisão ela é importante. Então, a gente precisa entender o que a gente quer dessas tecnologias e qual é a especificidade de cada uma. O que eu acho que para mim, paradoxal e, de certa maneira, errado, é querer usar um recurso como o computador para fazer o que a televisão faz, ou seja, transmitir informação. Obrigada, professor. Professor André.
Eu acho que nós vimos aí 2 vídeos, né? O primeiro sobre a questão da internet, das novas tecnologias, o segundo sobre a questão mais desse aprendizado híbrido, que foi a experiência do Rio Negro. Eu acho que a gente tem que pensar que essas tecnologias permitem um aprendizado cooperativo, uma inteligência coletiva distribuída, e que essas tecnologias devem efetivamente auxiliar a formação do nosso capital, ou dos nossos capitais intelectual, social, cultural e o próprio capital técnico. Né? Acho que a sala de aula está passando por uma reformulação, isso é muito positivo, só essa discussão já é em si positiva. Temos que pensar a internet como algo que nos dá conteúdo, mas também como o formato dessa nova forma de produzir conhecimento e de difundir o conhecimento. Acho que a sala de aula tradicional é muito legal, é muito interessante, mas ela é um processo de uma inteligência dirigida de uma maneira hierárquica, e eu acho que nós temos hoje um potencial de unir essas novas tecnologias formando um processo cooperativo e coletivo para aproveitar o potencial da rede. Se colocar tutorial de cursos numa homepage não me parece ter nenhuma diferença em relação a uma apostila xerocada e distribuída para os alunos. Né? O que importa é que a gente possa ter uma visão crítica, uma leitura das mídias. Né, que a pessoa possa efetivamente mergulhar no ambiente da internet, e só assim coisas inusitadas e criativas vão surgir. Acho que a gente tem que apontar para esse lado de que a tecnologia por si só não resolve o problema, e que teríamos que pensar como utilizar o potencial da rede enquanto forma também, não só conteúdo. Obrigada, professor. Bom, o Salto para o Futuro de hoje termina aqui. Eu quero agradecer as presenças do André Lemos, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, do José Armando Valente, professor da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e da Léa Fagundes, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu agradeço também à professora Solange Amadori de Oliveira, que participou direto do estado do Paraná. Em pauta, no nosso próximo programa, o que muda no trabalho do professor que utiliza as novas tecnologias em sua prática pedagógica. Não deixe de ver e de participar.